paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem fala é Rai Santana. Hoje iremos estudar uma lição que fala sobre a impiedade decorrente dos falsos ensinos. Texto do dia: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Síntese: os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Bom, na aula passada, que foi a aula de número 11, nós vemos algumas características dos falsos mestres. E nessa lição, que é a de número 12, nós iremos ver a impiedade que contém nos ensinos passados por esses falsos mestres, ou melhor, o que eles ensinam. Tópico de número 1, os ímpios e suas depravações. Subtópico de número 1, andam em concupiscência. Primeiramente, o que é andar em concupiscência? Segundo a revista, andar em concupiscência é ser guiado pelos seus desejos carnais. E aí o apóstolo Pedro, ele vai mencionar que eles não somente são guiados pelos desejos carnais, e isso não é uma falha moral isolada desses falsos mestres, mas eles vivem em uma vida com práticas deliberadas, vida sexual desregrada, usando o corpo como um instrumento de iniquidade e outras demais coisas. Ou seja, os falsos mestres, naquela época, na época de Pedro, era essa característica desses falsos mestres. Eles não somente tinham uma vida assim, bagunçada, mas ensinavam essas coisas para os seus seguidores. Os falsos mestres, na época de Pedro, incentivavam a promiscuidade e as práticas sexuais pervertidas. Ok, mas essa característica do falso mestre é lá da época de Pedro. E nos dias de hoje, falso mestre, sim ou não? Digite aí nos comentários. Bom, como tudo que aconteceu lá no passado volta a se repetir hoje em dia, com certeza há falsos mestres. Porém, hoje em dia, eles usam um termo moderno, uma roupagem mais moderna. Eles não falam de práticas sexuais pervertidas, mas eles trazem outro tipo de ideologia. Hoje, então, os falsos mestres, eles estão escondidos ou propagam o ensino da ideologia de gênero. Vamos para o subtópico de número 2, menosprezam as autoridades. Outra característica aí do falso mestre é que ele é insubordinado e rebelde. A rebelião é uma das suas características. Então, ele não vai aceitar que ninguém mande nele, nem que seja, por exemplo, o pastor da igreja é o representante de Deus na terra, todo mundo sabe. Nós respeitamos e somos obedientes à sua palavra, porque ele quer ver o nosso bem. Porém, o falso mestre, ele não obedece, ele é insubordinado e rebelde, mesmo que seja para com o pastor, que é o representante de Deus. Ele vai ser desrespeitoso e vai ser desobediente, porque essa é uma de suas características. O detalhe que nós temos que frisar é que esse falso mestre, ele possui seguidores, certo? E como ele é um falso mestre, ele vai propagar um ensino para essas pessoas, para os seus seguidores. Então, se ele é rebelde e insubordinado, ele vai fazer com que os seus seguidores também adquiram essa rebelião. Subtópico de número 3, são atrevidos e difamadores. Olha como a revista vai descrever a pessoa atrevida e difamadora. O homem atrevido e difamador, ele não receia blasfemar das autoridades. Ele é dominado pelo pecado, petulante, prepotente e orgulhoso. Ele se acha melhor do que os outros e gosta de falar mal, não somente das autoridades superiores, mas de tudo e de todos.
Resumindo, é aquela pessoa que bota defeito em tudo, que se acha melhor do que os outros, que fala mal e outras demais coisas. E como mencionado anteriormente, como esse falso mestre possui seguidores, imagino que ele não vai ensinar para os seus seguidores. Com certeza vai ensinar os seus seguidores a serem atrevidos e difamadores que nem ele. Vamos agora para o tópico de número 2, que irá falar sobre o comportamento decorrente dos falsos ensinos. Sobre o tópico de número 1, irracionalidade animal. Pedro ele vai comparar esses falsos mestres, esses homens ímpios, como animais irracionais. Por que animais irracionais? Porque a pessoa, no caso, o animal irracional, ele não tem algo chamado racionalidade. Então, ele não age pela razão, mas sim pelos seus instintos naturais. Da mesma forma, os falsos profetas. Eles desprezam a consciência moral e a voz do Espírito de Deus. Agora para o tópico de número 2, que vai falar sobre o hedonismo. Naquela época, o hedonismo era os homens que se entregavam à luxúria carnal em pleno o dia. E por incrível que pareça, o falso profeta, ele tem essa característica. O hedonismo faz parte da vida dele. Por quê? Porque ele é escravo do pecado, busca prazer no sexo, nas bebidas, nas drogas e outras demais coisas. Quem adere ao hedonismo é um hedonista. Então, o falso mestre, ele é um hedonista. E pelo fato dele ser um hedonista, ele está sempre cobiçando seu apetite pelo pecado. Ou seja, por mais que ele peque, ele nunca está satisfeito. Então, ele vai pecar mais e mais e mais. Por quê? Porque ele busca prazer a todo custo. E como se não bastasse ele ter uma vida e ele ser hedonista, ele vai propagar para os seus seguidores o quê? Essa cultura de que ser hedonista é tudo de bom. É claro, segundo o conceito dele. Mas nós vemos que não é bem isso que acontece. Ele busca o prazer a todo custo e ele vai ensinar isso para os seus seguidores. Vamos agora para o subtópico de número 3. Apostasia e sincretismo religioso. E aí você me pergunta o que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso é quando alguém ou alguma pessoa tenta misturar a fé cristã com outras religiões. Ou seja, você acredita na Bíblia, porém você vai pegando um pouquinho de cada religião e monta a sua religião, podemos dizer assim. É isso o que o falso mestre faz. Uma das características dele é o sincretismo religioso e a apostasia. Somente para vocês terem noção, a pessoa que adere ao sincretismo religioso, ela alega que as religiões do mundo são nada mais do que aspectos diferentes de uma mesma divindade. Estranha essa resposta, porém a pessoa que adere ao sincretismo religioso, ela fala isso. E isso se torna perigoso, porque se a pessoa ela acreditar nessa história bem montada e apresentada, por exemplo, você é da igreja hoje, aí vem para você com várias religiões misturadas, porém essa mentira tá tão bem montada que você acaba acreditando. E quando você acredita, você dá lugar à apostasia, ou seja, você esquece de tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, você pega a sua fé e apostata a sua fé. E passa a acreditar nesse negócio chamado sincretismo religioso. Então, o que podemos falar, basicamente, é que o sincretismo religioso, ele leva à apostasia. E nós, cristãos, nós temos que tomar cuidado com isso, pois no nosso presente século, não sei se vocês já ouviram falar de nova era, símbolos da nova era, ecumenismo. Esse ecumenismo, se vocês pesquisarem, ele se trata disso, de um sincretismo religioso, e que não é impossível de acontecer. Então, nós cristãos, nós devemos ficar alertas e tomar cuidado, porque embora seja mentira, seja farsa, o que eles tentam
montar esse sincretismo, né, no caso, se for uma mentira bem montada, é capaz sim de enganar muitos cristãos. Por isso que nós devemos tomar cuidado e permanecer firmes na palavra. Vamos agora para o tópico de número 3, o perigo da apostasia. Subtópico de número 1, a possibilidade da queda. Aqui nesse subtópico de número 1, vai falar sobre um versículo que se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. A revista vai resumir esse versículo falando que aqueles que conheceram ao Senhor, eles podem perder a salvação caso seja vencido pela contaminação do mundo. Então a dica que eu deixo para você é: não se deixe vencer pela contaminação do mundo. Combata essa contaminação com a palavra de Deus, que é verdadeira. Combata essa contaminação com a palavra de Deus. Não se deixe vencer pela contaminação do mundo. Vença a contaminação. Vamos agora para o subtópico de número 2, o perigo da apostasia. E aí, nesse subtópico, irá falar sobre o significado da apostasia. Apostasia significa abandonar conscientemente e premeditado da fé. Ou seja, você planeja como você vai abandonar, por isso que é premeditado. E aí eu tenho uma pergunta para você. Ok, agora você já sabe o que é apostasia, mas quantos tipos de apostasia existem? E aí eu venho te falar que a apostasia, ela é dividida em dois tipos: a apostasia teológica e a apostasia moral. A apostasia teológica, ela ocorre quando a pessoa nega e se afasta completamente da verdade de Deus. E a apostasia moral é quando a pessoa revela comportamentos contrários à santidade que a palavra de Deus requer. E a má notícia que vem logo a seguir é que os falsos ensinamentos, ou seja, aquilo que os falsos mestres ensinam, eles podem conduzir o seguidor a esses dois tipos de apostasia. Ou seja, olha o perigo. Você não vai somente apostatar teologicamente, mas vai apostatar moralmente também. Ok, é perigoso a apostasia. Realmente é perigoso. Dar ouvido aos falsos mestres também é perigoso. Mas o que nós cristãos podemos fazer referente a isso? E aí eu deixo para sua meditação o Salmo 119, versículo 11, o qual fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A própria revista, ela vai falar que o ensino da lei do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, por mais que venha falso mestre com falso ensino, se você guardou a palavra de Deus no coração e tem consciência de que essa palavra é a verdade, pode vir falso ensino, pode vir falso mestre, mas você não irá apostatar ou muito menos seguir o que essas pessoas falam, porque você tem a palavra de Deus guardada no coração. Conclusão: o estudo da lição nos mostrou quão perigosos são os ensinos dos falsos mestres, pois conduzem a comportamentos que prejudicam o indivíduo e toda a sociedade, por meio de uma mentalidade ímpia e completamente contrária ao propósito de Deus para o ser humano. Então, que nós venhamos vigiar e ficar atentos, e principalmente guardar a palavra do Senhor no coração. Porque pode aparecer falso mestre, sim, mas uma vez que você guardou a palavra de Deus no coração, você não irá se contaminar por esses falsos ensinos, nem por esse falso mestre que vos ensina. Deus abençoe a todos vocês. Essa foi mais uma videoaula, a videoaula de número 12, ou melhor, a videoaula em áudio de número 12. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.